Chaotic. Eu tenho certeza que esse nome e essas imagens vão trazer algumas recordações para você. Chaotic é um desenho animado que já foi exibido no Brasil no final dos anos 2000. Esse desenho foi exibido em duas temporadas no Brasil. A primeira temporada possui uma animação um pouco de baixo orçamento, mas a sua segunda temporada já mudou para um estilo muito parecido com o de animes, de um estúdio oriental. A história do jogo seguia um grupo de jogadores de um jogo também chamado Chaotic. Esses jogadores iam para um mundo virtual, onde suas criaturas eram reais e viviam na terra de Perim, e viviam diversas aventuras baseadas na conquista de território, busca de magias e diversos assuntos. Em outra parte do desenho, eles existia um próprio jogo onde eles jogavam, utilizando as cartas que eles escaneavam na terra de Perim e lutavam entre si, jogavam esse jogo entre si, seguindo algumas regras bem estabelecidas, se transformando nas próprias criaturas, e, enfim, lutando, vencendo e crescendo de nível. Esse desenho foi exibido pela Rede TV, no programa TV Kids, junto com animes e desenhos que fizeram parte das tardes de muita gente, inclusive eu, que assistia bastante Chaotic e outros desenhos desse programa. Apesar de ter chegado no Brasil nessa forma, na TV aberta, o próprio card game de Chaotic acabou que não chegou aqui em português. Muita gente acaba que nem sabe que ele existe mesmo. Mas existe sim um card game com as cartas do desenho e muitas outras que foram desenvolvidas depois. Esse card game foi distribuído em inglês, seu idioma original, também em francês e alemão, mas não chegou a ser traduzido para português em nenhum momento. Um diferencial do Chaotic, que era bem interessante, seria a questão do código. No final de cada carta havia um código com 12 caracteres, letras ou números, que era um código único, que marcava, por exemplo, os status das cartas, que geralmente oscilavam entre valores máximos e mínimos. Quem possuía as cartas físicas poderia utilizar esses códigos e inserir no site oficial do jogo, Chaotic Online, e assim suas cartas seriam registradas em um ambiente virtual e eles poderiam jogar esse jogo de forma online. No período dos anos 2000, o Chaotic foi pioneiro nesse quesito de card game online, superando até outros jogos de mais tradição, como Yu-Gi-Oh!, Pokémon e etc. Infelizmente, por conta de uma briga de direitos autorais movidas pela 4Kids, que era detentora de uma parte dos direitos por distribuir e produzir o desenho animado, por conta dessa briga, a produção de cartas físicas foi suspensa, as novas temporadas do desenho não foram desenvolvidas, ele parou na terceira temporada, que inclusive não chegou a ser dublada no Brasil, e até mesmo o site onde o Chaotic Online era jogado, ele saiu do ar. Então, de 2007 até 2014, foi o tempo em que o Chaotic se mostrou ativo, e desde 2014, os fãs e amantes desse jogo estão meio que órfãos e ainda esperando o jogo voltar, já que essa briga já foi decidida faz um tempo. Mas ainda há uma questão de patrocínio, investimentos e enfim. Mas mesmo que não haja nenhuma orientação, nenhuma novidade vinda de cima, os fãs ainda se mostram ativos. Existem ainda cartas de Chaotic para se vender, inclusive lacradas, principalmente fora do Brasil, e existem muitos projetos muito interessantes da comunidade, como por exemplo o aplicativo Chaotic Tracker, que é um aplicativo onde você pode simular as suas cartas, fazendo algumas batalhas, auxiliando nas regras do jogo. Esse foi um aplicativo desenvolvido por um brasileiro, mesmo sem o TCG chegar aqui em português no Brasil, existe uma comunidade bem forte, principalmente por conta do desenho, que marcou bastante a infância e a adolescência de muita gente. Mas um dos principais projetos da comunidade é o site Chaotic Recode, um site onde é possível jogar de forma online, totalmente grátis. Esse site foi desenvolvido por fãs. Nele estão programadas a grande maioria das cartas. Ele está no formato de 6 contra 6, que é um dos formatos mais populares do Chaotic. E, enfim, sobre o próprio jogo do Chaotic em si, ele é um jogo dividido em turnos,
Cada jogador, na sua vez, revela um local do seu baralho de locais e ele pode mover uma criatura, ao menos uma criatura, podendo iniciar um combate ou não. O grande diferencial do Chaotic, em comparação com outros card games, é que ao invés de você precisar buscar os seus recursos no baralho, você começa com a maioria dos seus recursos já dispostos em campo. Suas criaturas, suas 6 cartas de magia, chamadas no Chaotic de Mildics, já começam na sua mão. Então o Chaotic é um jogo onde você mais gerencia os seus recursos do que você busca tê-los na mão. Bom, nessa questão de turnos e de locais, o baralho de locais, ele é algo que você não controla, assim como as magias, e as cartas de ataque possuem um baralho à parte também, que é o baralho de ataque, e elas são usadas durante o combate. Porque no momento em que duas criaturas ocupam o mesmo espaço, no caso, uma criatura controlada por você e outra pelo seu oponente, elas devem batalhar. Nesse momento é que é possível comprar uma carta de ataque e jogar uma carta de ataque imediatamente, ficando sempre com 2 cartas na mão, e conforme um ataque é jogado, ele vai causar um certo dano, muitas vezes. Esse dano vai reduzir a energia da criatura que sofreu o ataque, e quando a energia dessa criatura chegar a zero, ela vai ser destruída. E o objetivo final do Chaotic é destruir todas as criaturas do seu oponente, ou fazer com que seu oponente não controle mais nenhuma criatura, assim vencendo o jogo. Essa é a principal maneira de se vencer o Chaotic. No Recode, existem muitas cartas programadas, como eu havia mencionado. Existe uma banlist desenvolvida pelos programadores, buscando sempre manter o jogo saudável, buscando uma variedade nos decks, uma certa rotação nos decks, para que o meta não fique exatamente estagnado. Existe um bom suporte para a comunidade, apesar de nem todas as cartas estarem adicionadas e haverem alguns bugs em uma pequena minoria das cartas, ainda assim é uma ótima opção de jogo. Melhor opção de jogo atualmente, para quem não tem as cartas físicas. Sobre o jogo do Chaotic, que é o principal que eu posso falar agora, o objetivo principal é esvaziar, destruir as criaturas do oponente, sendo assim um jogo bem versátil. E a disposição das criaturas no campo de batalha é muito importante, influencia muito. É possível, muitas vezes, quem vence a batalha é mais quem sabe controlar melhor os seus recursos do que quem possui o melhor deck. Então, ele é uma experiência realmente bem divertida que vale muito a pena jogar. Um outro projeto da comunidade, junto com o Recode, é o site Chaotic Backup. É um site onde a totalidade das cartas que chegou a ser impressa e até mesmo outras cartas estão distribuídas numa biblioteca. É possível fazer uma busca por nome, por efeito, por habilidades, palavras-chave, etc., auxiliando bastante para montar os seus decks e até mesmo conhecer as cartas para saber quais enfrentar. O Discord é uma principal ferramenta de comunicação entre os jogadores. Existe o servidor do Discord geral, para todos que jogam no mundo inteiro, em diversos idiomas. Existe uma região nele só para quem é falante de português, mas existe também o servidor do Discord brasileiro, chamado Comunidade Caótica. Existem muitos jogadores ativos que movimentam o servidor da forma que podem. No servidor americano, no geral, melhor dizendo, existem torneios organizados mensalmente, existem anúncios de atualizações, novas cartas adicionadas e atualizações da banlist. Então é necessário manter contato com esses dois servidores. E também existe o meu canal. Tenho começado a produzir conteúdo sobre o Chaotic recentemente. Tenho trazido gameplays, tenho trazido reviews de alguns decks que tenho montado e algumas listas de melhores e piores cartas. Estou buscando trazer conteúdo para a comunidade, ao mesmo tempo que esse vídeo está sendo postado. Eu estou trazendo um vídeo sobre um tutorial de como jogar Chaotic no Recode e eu espero que você se inscreva. Se você não conhecia o jogo, vale a pena conhecer. E é como disse no desenho, bem-vindo ao Chaotic. Se inscreve, deixa o seu like, compartilhe se você já conhece o jogo,
compartilhe para algum amigo seu. E é isso aí, pessoal. Bem-vindo ao Chaotic e até a próxima.